Números 3. O serviço dos levitas. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. No deserto do Sinai não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado na sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos entre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado do levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal, meus serão eu, o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais pelas suas gerações. Contará todo homem da idade de um mês para cima, e Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libine e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson a geração dos Libinitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem, da idade de um mês para cima. Sim, os que dele foram contados eram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliseafe, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate a geração dos Amitas, e a geração dos Isaritas, e geração dos Hebronitas, e a geração dos Iselitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de um mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado do sul, e o príncipe da casa paterna das gerações do Coatita será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merani a geração dos Malitas e a geração dos Musitas estas são as gerações de Merari. E os que dele foram contados, e pelo número de todo homem de um mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado do norte. E os filhos de Merari terá a seus cargos as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, será Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: Conta todo primogênito homem dos filhos de Israel da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomará os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés
como o Senhor lhe ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel e todos os primogênitos homens pelo número dos nomes, os da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles. Foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomará a 20 geras o ciclo. E pararão, e para seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, os que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.